Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse vídeo. Estou aqui na Baía do Seixal, lugar lindo, lugar maravilhoso, tá? Muito bonito, Seixal, tá? Lugar bonito também para se viver. Agora, eu estava lendo aqui Gálatas capítulo 3, versículo 5. Na Bíblia King James atualizada diz assim: aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebeste a palavra? João Ferreira de Almeida atualizada diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito, em letra maiúscula, e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? E eu estava aqui pensando o seguinte, meu irmão e minha irmã. Talvez você pergunte assim: na graça, nós cremos em milagres? Porque aqui nós estamos lendo Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Então o apóstolo Paulo, ele pergunta aos Gálatas: quem opera milagres entre vós? Então, isso indica que milagres aconteciam na época do apóstolo Paulo. Milagres aconteciam na época já que a graça havia sido estabelecida, na época do apóstolo Paulo. Ora, meu irmão e minha irmã, é claro, evidente que o milagre, ele existe, porque o milagre é o quê? O milagre é o sobrenatural. É quando o homem esgota todos os seus recursos humanos e aí entra a ação de Deus. Por exemplo, Moisés estendeu o cajado, o mar vermelho se abriu. Por exemplo, Elias orou e o fogo desceu. Elias orou e não choveu. Elias orou e choveu. Josué orou e o sol parou. Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo e o fogo não os queimou. Por exemplo, Daniel na cova dos leões. Pessoas ressuscitaram. Elias fez um jovem ressuscitar. Também os ossos de Eliseu fizeram isso, uma pessoa, um jovem, se eu não me engano, ressuscitar. E tantos outros milagres também. Jesus fez vários milagres, os apóstolos fizeram vários milagres. Então a pergunta é: esses milagres, eles ficaram no passado, eles não acontecem mais? Ou esses milagres, eles eram apenas exclusividade de algumas pessoas? Não, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Quem operava milagres era Deus, através desses homens. Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E Paulo era o pregador da graça, o pregador, aquele que recebeu a revelação da graça. Então Deus operava milagres através de Paulo, através das mãos de Paulo, como de Pedro também. Ora, o problema é o seguinte, meu irmão e minha irmã. Existem aí dois pontos, dois extremos. Aquele extremo que banaliza o milagre, ou seja, que tudo é milagre. Às vezes a cura de uma dor de cabeça é um milagre. Sim, para aquela pessoa que está com dor de cabeça ficar
livre daquela dor de cabeça, realmente é um milagre, porque ela estava com dor, então ela ficou livre da dor. Mas um comprimido também poderia fazer isso, não é verdade? Por exemplo, a porta de um emprego, abrir a porta de um emprego, realmente para quem está desempregado, é um milagre. Puxa vida, a pessoa estava desempregada, agora está empregada. Porém, ela com um bom currículo, ela pode também ter um emprego. Agora, existem situações que já não há mais jeito para o homem. Por exemplo, um câncer, um cancro, né? Uma doença incurável. Então, realmente, ali só o poder de Deus. E Deus pode fazer. Deus pode fazer. O problema é que existem pessoas que banalizam o milagre, vendem o milagre, quer dizer, a pessoa tem que dar dinheiro para receber um milagre, ou até mesmo a pessoa quer impor que Deus faça um milagre. Se Deus não fizer, ele não é Deus. A pessoa quer um milagre urgente, a pessoa quer colocar Deus na parede. Bom, isso aí eu estou fora, né? E existem aquelas pessoas que de repente já não acreditam mais. Por exemplo, elas tomaram conhecimento do Evangelho da Graça, então agora elas não acreditam mais, ou talvez não acreditem mais por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de um problema. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o mesmo Deus que operava milagres no passado é o Deus que opera hoje. Agora, de acordo com a vontade dele e com a manifestação da fé da pessoa. Claro, a pessoa tem que ter fé, embora existem circunstâncias que a pessoa nem precisa ter fé. Por exemplo, no caso da ressurreição de um morto, a pessoa que está morta, né, ela não teve fé, mas alguém teve fé para ressuscitá-la, se é o caso. Então, eu creio no milagre, eu creio. Agora, veja, certa vez um homem leproso foi até Jesus, um homem leproso, ele era leproso, e ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus disse: eu quero. Quer dizer, eu creio no milagre. Agora, que seja de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem sabe se ele vai operar ou não. Nós cremos. Ó Deus, eu creio no milagre. Eu creio que agora, por exemplo, você que está com câncer, com cancro, você pode ser curado agora. Você pode ficar livre dessa doença, dessa enfermidade, seja ela qual for. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Agora, quem opera é Deus. O que nós fazemos é crer. Então, na graça, também cremos em milagres, mas com diferenças, que nós não colocamos Deus contra a parede, que nós não barganhamos com Deus, e que nós cremos na soberania dele, e cremos que ele é capaz de fazer milagres, porque os milagres não ficaram presos àqueles homens do passado, e aqueles homens morreram e os milagres morreram. Não, porque os milagres quem realizava ou os realizavam era o Criador, aquele que criou todas as coisas. E esse não morre, esse é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. Um forte abraço a todos e vamos em frente.